é importante que nós aprendamos a confiar em Deus, tendo paciência de esperar nele. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Romanos, no capítulo 12, eu não me recordo o versículo, mas eu vou abrir. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo ele também vai falar um pouco acerca da paciência. No versículo 12, Romanos capítulo 12, no versículo 12, ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então, no decorrer de toda a Bíblia, nós iremos ver muitas e muitas passagens aonde vai ser citado um pouco acerca da paciência. O apóstolo Paulo, ele não é diferente. Ele vai dizer: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, no momento no qual a gente necessita de ter paciência, é no momento também que nós temos que orar, é no momento que também nós temos que se humilhar diante da presença do Senhor, é no momento que nós também temos que nos derramar diante da sua face e esperar a resposta vir dele. E isso não é fácil, porque diante das adversidades e das lutas com as quais nós enfrentamos, de todas as formas nós somos provados a perdermos a paciência. Mas lá em Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 22, nós iremos ver que o apóstolo Paulo ele começa a falar um pouco acerca dos frutos do Espírito. E ele vai citar a paciência como um desses frutos. E nós sabemos que o apóstolo Paulo ele vai citar também outros frutos, mas eu quero focar aqui na paciência. Não é fácil no decorrer da caminhada nós termos paciência, principalmente para esperar no Senhor, porque muitas das vezes o tempo de Deus nas nossas vidas não é contado como nós contamos, muitas das vezes não. O tempo de Deus não é contado da forma com qual a gente espera. Então, é necessário que eu e você nós tenhamos paciência para esperar no Senhor. Esperar a vitória, esperar a oração respondida, esperar o milagre, esperar e esperar, com paciência. Então ele vai dizer aqui: sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Não tem como eu e você perseverarmos na oração sem ser pacientes. E não tem como nós sermos pacientes se não for perseverando em oração, se não for perseverando na busca, na entrega, no jejum, na consagração. Porque de todas as formas, eu e você, nós temos que perseverar na oração. E não é fácil, em verdade, nós termos uma vida ativa de oração e de busca. Porque o inimigo, ele sempre vai tentar nos tirar do foco. Ele sempre vai nos tentar fazer parar de orar, parar de pedir, parar de buscar, porque ele vai colocar na nossa mente que não vale a pena eu e você orar, que não vale a pena eu e você manter uma vida de oração, porque ele quer ver eu e você pessoas perturbadas, pessoas que não sabem o que fazer, pessoas que não entendem mais o propósito do Senhor. Porque o diabo sabe que aquele que persevera em oração, esse sabe o que fazer no dia mau, no dia com o qual ele vai necessitar de muita paciência em Deus. Lá em Efésios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo vai falar sobre nós andarmos revestidos da armadura de Deus.
Não tem como nós não andarmos revestidos de toda essa armadura, se não for por meio de oração e comunhão com Deus, se não for por meio desse momento com o qual nós temos que ter, aonde nós seremos fortalecidos em Deus, aonde nós seremos firmados cada dia mais e mais no Senhor. E voltando aqui em Provérbios, onde Salomão ele vai dizer que a paciência, melhor é o homem, e para o homem ele ser paciente do que, deixa eu ver o versículo 32, muito melhor é o homem paciente que o guerreiro, mas vale controlar as emoções e os ímpetos do que conquistar toda uma cidade. Lá em Salmos 40, o salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor. Então, são esses momentos com os quais a gente tem que ter paciência no Senhor, para esperar ouvir a resposta, para esperar ouvir do Senhor aquilo que Ele quer falar por meio da sua palavra para a gente. E esperar com paciência em Deus não é fácil, porque, como eu já falei, o tempo do Senhor, ele não é o nosso tempo. E muitas das vezes nós temos que entender que esperar no Senhor também significa estar em constante oração, para que a nossa fé e a nossa perseverança, ela sempre esteja se renovando, sempre esteja em constante transformação, para que o inimigo ele não use isso para tentar nos atrapalhar e para tentar nos tirar da presença do Senhor. Então, manter o nosso coração firme em Deus também é andar paciente. Lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que andar buscando entender qual é a vontade do Senhor. Então, muitas das vezes, buscar entender a vontade do Senhor é você parar para pensar, é você buscar entender, é muitas das vezes você estar na dispensação do Senhor para tomar uma decisão, para tomar a frente de algo. Então, a nossa vida, não somente a nossa vida, nós temos que andar sempre com a nossa paciência em Deus, para que nós possamos ter do Senhor aquilo que Ele quer que nós tenhamos. Porque muitas das vezes, nós como seres humanos, nós queremos fazer mais, nós queremos ultrapassar a vontade do Senhor, essa é a verdade. Porque muitas das vezes Deus ele quer que nós façamos de um jeito, e nós queremos muitas das vezes o jeito mais fácil, e às vezes o jeito mais fácil é o jeito que nós não alcançaremos a vitória, porque nós não temos paciência suficiente para esperar em Deus. Então, as lutas, as adversidades, as pelejas, elas nos ensinam a ter paciência. Nos ensinam a ter paciência para esperar, e nos ensinam a ter paciência para vivenciar outros momentos com o qual nós necessitaremos da bondade do Senhor, da misericórdia dele nas nossas vidas. Se você for pegar a Bíblia inteira, você verá muitas e muitas pessoas que precisaram de ter paciência em Deus para alcançar o milagre, para vivenciar o propósito, para vivenciar aquilo que o Senhor queria que elas vivenciassem. Lá em Gênesis, a gente pode citar o exemplo de José, aonde José foi um homem que foi vendido como escravo e que esteve ali na casa do Potifar. E se José ele não tivesse uma vida, um altar do Senhor, uma vida plena de comunhão com Deus,
ele seria facilmente arruinado e destruído pelo inimigo. Onde José teve que ficar ali por muitos e muitos anos. Foi caluniado, foi para a prisão, e lá ele ficou por muito mais tempo ainda. Então José ele venceu na pele o que é você ter que ter paciência para esperar o agir de Deus, para esperar o operar do Senhor, para esperar do Senhor a resposta, para esperar do Senhor agir. E ele esteve ali por muito tempo naquela prisão. E nós sabemos que depois o faraó teve um sonho, e aí o rei mandou chamar José, e José interpreta o sonho, e mais na frente, posteriormente, ele acaba virando o governador do Egito. Mas para José chegar a esse ponto da sua vida, ele teve que passar por muitas coisas, e ele necessitou de ter paciência para esperar. Lá atrás ele havia tido 2 sonhos, aonde ele sabia que aqueles sonhos jamais eram sonhos naturais, e eram sim visões do Senhor para ele. E quem sabe lá na prisão, José não parou e olhou e disse: nossa, eu tive alguns sonhos e até hoje não se cumpriu. Mas José teve que esperar e esperar e esperar para ver o cumprimento da promessa do Senhor em sua vida. Então, na minha e na sua vida, nós temos que esperar. Nós precisamos ter paciência para esperar o agir do Senhor, para ver o cumprimento da promessa, para ver o cumprimento daquilo que o Senhor um dia preparou para você, para esperar e ver o agir do Senhor nas nossas vidas. E ele vai continuar no versículo 32 ainda, em Provérbios, ele vai dizer: mais vale controlar as emoções dos ímpios do que conquistar toda uma cidade. É que muitas das vezes as adversidades e as lutas, elas nos fazem como que se nos quisessem descontrolar. Porque muitas das vezes nós somos provados de todas as formas possíveis, e muitas das vezes as nossas emoções elas se abalam, as nossas emoções elas tendem a ficar mais desestruturadas. Mas no Senhor nós podemos vencer tudo isso por meio da renovação, da transformação, por meio do agir e do operar do Senhor em nossas vidas. Nós podemos ultrapassar tudo isso para vivenciarmos aquilo que o Senhor preparou para você. E esperar o Senhor é confiar nele, é permanecer orando, é permanecer buscando, é permanecer com o seu coração sempre voltado para o Senhor, é permanecer com o seu coração sempre fito, com seus olhos sempre fitos em Deus. Como ele vai dizer lá em Salmo 121: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então o meu teu socorro, ele vem do Senhor. O meu teu socorro, ele não vem de homem aqui da terra, ele vem do Senhor. Então a nossa mente, o nosso coração e o nosso olhar, ele sempre tem que estar fitado em Deus.